sempre bem-vindo. Agradecer o convite dos irmãos também, que eu tenho com tanto carinho. E, geralmente, antes de começar a falar, eu estou lá até no Humildade e Amor, ou nas casas onde eu vou, geralmente eu gosto de mostrar os livros, geralmente quem se faz um estudo para incentivar até quem tiver uma curiosidade de procurar se aprofundar um pouquinho mais, porque a nossa literatura espírita é maravilhosa, a gente aprende muito com isso, né? Então, o nosso livro base é o Evangelho, né? O Espírito da Verdade, né? Que é a psicografia do Paulo Vieira, do nosso Chico Xavier, tá? Isso aqui é um estudo do Evangelho, tá? Tem alguns itens que ele separa. O Estude Viva também, que é do Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, pelos Espíritos André Luiz e Emmanuel. A nossa irmã Joana de Ângeles, tá? Que eu gosto muito de Joana de Ângeles, que vem lá dar uns puxãozinhos de orelha na gente para a gente aprender um pouquinho mais. E o Missionários da Luz, obra psicografada pelo Chico Xavier, também do nosso irmão André Luiz. Bom, primeiro vamos entender por que Jesus falava por parábolas, vocês sabem? Geralmente Jesus falava por parábolas porque é o seguinte, ele contava histórias, colocando os valores da época para que todos pudessem compreender, mas por trás dessa história sempre tem um ensinamento moral. Mas isso cabia a quem? A quem estava ouvindo procurar entender. A doutrina espírita não é diferente também não. Ela nos estimula a estudar para que a gente possa entender o que está sendo passado aqui. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, começa a entender um pouquinho mais, e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo alguma coisa que a gente deixou lá para trás. Às vezes, quando a gente faz o estudo, quando eu comecei o estudo no livro dos Espíritos, eu vi de uma forma. A segunda vez eu já vi de outra forma. E assim vai, à medida que a gente vai estudando, a gente vai ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento, entendendo um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola de Jesus, que é a parábola do festim de bodas. Jesus fala o seguinte, que o reino dos céus se assemelha ao rei, que querendo festejar as bodas de seus filhos, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. É interessante, o Evangelho coloca uma coisa bem interessante. Por que tanta dificuldade para aceitar um convite de se ir a uma festa? Nós recusamos convite de festa? Geralmente não. Olha, nesse calor, se tiver casa com piscina, pode me chamar, tá? Então a gente não bota muitas dificuldades. Só que o que acontece? Como a gente falou aqui no início, Jesus sempre traz um sentido moral por trás disso tudo. E
a gente precisa aprofundar mais. Porque, infelizmente, os ensinamentos de Jesus são muito levados ao pé da letra. Não se procura compreender realmente o que está dizendo por trás do pé da letra. E o que ele fala? Aí, durante algum tempo, eu fiquei pensando, o que seriam esses convites, esses chamados? Os primeiros chamados que ele narra aqui na história são os hebreus. Por que os hebreus? Os hebreus foram foi o primeiro povo a acreditar num Deus único. Porque antigamente o pessoal acreditava no Deus Sol, Deus Água, Deus de diversas formas. Mas os hebreus vieram acreditando num Deus único e fizeram isso publicamente. Só que eles, infelizmente, começaram a deixar que o orgulho tomasse conta deles. Porque se prometeu uma terra a eles. Só que eles levaram esse lado para o lado material. Que terra é essa? Jesus já coloca aqui no início, o reino dos céus. Só que eles acharam que a supremacia deles como Deus, eles eram poderoso, era o único Deus, então eles tinham supremacia sobre todos os povos. Então o orgulho e o egoísmo deles cresceu muito, eles fizeram muitas guerras por causa de terras. E o que acontece? Só que o orgulho, é interessante que fala uma coisa aqui, a respeito de que o rei manda os exércitos para dizimar a população, para cá fora. A gente sabe que Deus é amor. Deus jamais vai fazer isso. Então Jesus fala de uma forma figurada. O que se explica nisso aqui? Se explica só o seguinte: a lei de ação e reação. Tudo tem de causa e efeito. Tudo que a gente faz, lá na frente a gente acaba colhendo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que eles plantaram durante esse tempo? Eles plantaram muitas coisas erradas, infelizmente, assim como muitos de nós plantamos hoje. Todos são chamados. Aí, como a gente estava falando, eu ficava refletindo sobre esse chamado. Às vezes, com o estudo do Espiritismo, eu comecei a perceber certas coisas que eu não percebia antes. Eu digo para vocês o seguinte: eu venho de uma família espírita. Meu nome é André Luiz, por causa do espírito de André Luiz. Minha mãe leu o Nosso Lar, gostava, minha avó era espírita, um primo que trouxe o espiritismo para a família. E na época ele servia na aeronáutica, e um amigo seguiu o espiritismo, passou para ele e ele passou para a família toda. Mas eu fico pensando o seguinte: hoje eu chego à conclusão de que eu acreditava no espiritismo. Hoje eu tento ser espírita. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Porque acreditar, a gente pode acreditar na reencarnação, a gente pode fazer tudo. Mas ser espírita vai muito além de crer apenas na reencarnação. A gente tem que seguir. E eu começo a observar certas passagens na minha vida que eu falei, poxa, eu estava sendo chamado e eu não percebia. É interessante porque lá no Humildade e Amor, lá na casa, temos alguns irmãos que nós frequentávamos os mesmos lugares, mas nunca nos encontramos. Ninguém conhecia ninguém. E nós fomos nos reencontrar aonde? No Humildade e Amor. E todos nós fomos chamados mais ou menos no mesmo lugar. E aí a gente vê que... Aí um dia eu conversando com o nosso irmão, que agora está até na Rádio Rio de Janeiro, nosso irmão Marcos Demário, e eu conversando com ele a respeito disso, eu falei, poxa, eu acho que eu perdi muito tempo. E ele conversando comigo, ele falou assim, não, você veio no tempo certo. No tempo que você estava preparado. Aí eu me lembrei de uma frase que tem do nosso André Luiz, no livro Nosso Lar, onde ele fala o seguinte: que quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. Então foi tudo no momento certo. Se talvez eu tivesse ido antes, talvez eu tivesse precipitado alguma coisa, talvez não estivesse dentro do Espiritismo, seguindo o Espiritismo, como eu procuro seguir hoje. Então a gente tem que observar que todos nós somos chamados no tempo certo. Mas o
problema é que às vezes a gente ignora. Como ele fala aqui Jesus fala na parábola, muitas vezes nós focamos nas coisas materiais e esquecemos as coisas espirituais. E se tentar observar, então a gente passa pelo meio da rua, a gente não presta atenção no que está acontecendo com o nosso irmão. A gente às vezes tem um detalhe, às vezes quando a gente tem aquela pessoa que às vezes está sempre parando a gente para conversar e tudo, a gente está olhando às vezes a pessoa lá do outro lado da rua, lá vem pulando, vou atravessar para o outro lado da rua, a gente atravessa para não parar com a pessoa. A gente não faz isso às vezes? Então às vezes isso às vezes é uma caridade que a gente está fazendo por aquele irmão, a gente está sendo chamado, é um chamado de Jesus. O chamado de Jesus não vem de uma forma explícita, assim, que a gente precisa, vem de diversas formas. Agora, cabe a cada um de nós compreender esse chamado. Nós observamos as coisas que acontecem todos os dias. Nós observamos a natureza. Eu passei a observar um pouquinho mais quando comecei a estudar o Espiritismo. Ver a perfeição de Deus nas pequenas coisas que a gente passa. A gente agradecer pela árvore que nos dá sombra, pelo canto dos pássaros. A gente não vê isso, tudo isso a gente passa numa correria. E outro dia nós estávamos conversando justamente sobre isso. Se tornou uma coisa do ter para ser. Infelizmente, a sociedade nos pressiona a ir para o quê? Para o lado material. Nós vimos nas nossas propagandas que você só vai ser bem aceito se o quê? Você tiver aquele carro do último ano. Morarmos em determinado local, o apartamento tem que ter tudo completo. E a gente está esquecendo de viver. Não é nada demais nós termos o nosso conforto, nós buscarmos o nosso conforto através do trabalho. Nada melhor do que isso. Nós merecemos. Mas o problema é quando nós fixamos isso como meta, de sempre querer ganhar. Aí fala, não, é para deixar mais para os meus filhos, deixar meus filhos bem. Não, na verdade não é. Na verdade somos nós é que queremos mais. E o que Jesus fala é justamente isso. Mas nós vamos ser chamados, mas a gente foca justamente para o lado material. Esquece de cuidar do espiritual. E como muitas vezes nós percebemos que nós fomos chamados e não percebemos esse convite, já é tarde. Como voltar atrás? Fica um pouco complicado. Então a gente precisa observar um pouquinho mais as coisas do nosso dia a dia. Lógico, como nós falamos, temos que observar as coisas materiais, porque a gente tem que ter as coisas, mas também temos que haver um equilíbrio. E é muito interessante isso, porque certa vez eu estava escutando uma palestra de um irmão, na casa espírita, ele estava falando que nós temos que observar o seguinte: em primeiro lugar, a família. Nós observamos a nossa família. A família é o nosso primeiro chamado. Por quê? Porque nós temos que auxiliar a nossa família. Nós estamos ali juntos dentro do mesmo lar, não é à toa. Todos nós já temos histórias de vidas passadas, então nós estamos ali muitas vezes para nos reajustarmos, aprendermos a nos amar. Então o primeiro chamado é ali dentro da família. Não adianta a gente, não, vou focar no espiritismo, não, a minha obrigação é o espiritismo. E às vezes deixar o irmão em casa doente, deixar uma mãe doente, um pai doente. A espiritualidade sabe tudo que está se passando com a gente. Então primeiro a gente tem que focar na nossa família. Aí depois a gente vem e faz o trabalho na casa espírita. Porque hoje nós estamos aqui, nós aceitamos o chamado hoje, mas nós aceitamos todos os dias. No início a gente estava falando aqui, até o Marco estava
falando a respeito do pensamento, que a gente tem que deixar os pensamentos lá fora. Se a gente não deixar esses pensamentos lá fora, nós não aceitamos o convite. Nós não estamos aproveitando o banquete. Esse é que é o grande detalhe. Às vezes a gente chega aqui, não adianta chegar na casa espírita e ficar pensando, poxa, podia estar na praia agora. Por que nós estamos aproveitando disso? Nós não estamos vestindo a túnica nupcial, como fala aqui. Então a gente tem que aproveitar sempre os pequenos momentos. O segundo fato, esse palestrante falou a respeito do trabalho. Nós temos que ter o nosso trabalho. Só que o trabalho é muito mais amplo, de acordo com o que os Espíritos nos falam, que é toda ocupação útil. Não é só o trabalho material. No trabalho material nós temos que ser úteis aos nossos irmãos, colaborar, trabalharmos juntos. Porque se cada um pensar no seu lado, não está tendo colaboração. Então a gente tem que prestar atenção. Às vezes o irmão está precisando de determinada coisa, a gente vai lá e ajuda. É interessante isso, porque eu trabalhei em uma firma que, agora a gente sabe que todo o nosso país está passando por um momento difícil, né, de desemprego. E dois irmãos chegaram na firma para trabalhar na sexta-feira, e quando era mais ou menos por volta de 4, 5 horas da tarde, ligaram no departamento pessoal e falaram o seguinte: vocês dois estão de férias, de uma hora para outra, sabendo que muita gente havia sido demitida. Imagine como ficou a cabeça desses nossos irmãos. Um desespero total. E naquele momento eles começaram a falar, o nervosismo, aquilo, e eu senti que aquilo começou a me afetar. E eu só escutei a vozinha assim: você sabe o que você tem que fazer. Você conhece o Espiritismo, então você sabe o que você tem que fazer. Eu levantei, fui até a cozinha, bebi um copo d'água, fiz uma prece e voltei para o setor. E ali, com certeza, fui inspirado pelos nossos irmãos, e eu comecei a conversar com eles. Calma, vamos conversar. Eles acalmaram, graças a Deus. Expliquei a eles que não adianta a gente ficar nervoso de véspera, às vezes não vai nem acontecer aquilo, mas nós temos esse hábito de ficar nervoso por uma coisa, às vezes que não vai nem acontecer. Mas a gente já começa a imaginar, já começa a pensar lá na frente, mas se acontecer isso. E acabou que eles não foram demitidos. Tiraram as férias e retornaram. Foram demitidos depois, um bom tempo depois, mas não foi naquele momento. Então, imagine se eles continuassem naquele estado, o que não poderia ocorrer? Então, cabe a gente observar isso no nosso dia a dia e trabalhar juntos, tentar cooperar com os nossos irmãos. Não é que a gente vai chegar e vai falar de espiritismo em qualquer lugar, não, que o espiritismo fala isso, não. A gente quer a palavra certa para poder confortar, tentar acalmar, tentar orientar da melhor maneira possível. É isso que o Espiritismo nos ensina. Não é que a gente vai falar de Espiritismo, porque nem todos aceitam o Espiritismo, mas nós sabemos como confortar, uma palavra amiga. Aí ele fala o lazer, esse nosso irmão fala do lazer. Nós precisamos sim, às vezes, distrair a nossa mente, porque nós vivemos numa correria enorme. Às vezes a gente passa, outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? A gente começa numa correria tão grande que quando a gente vai ver, a gente não produziu quase nada no nosso dia, a gente acha que o tempo do dia está curto. Por quê? Porque a gente tem andado muito acelerado. O nosso pensamento tem andado muito. A gente precisa planejar um pouquinho melhor as nossas coisas, as nossas atitudes na nossa vida. O que nós vamos fazer? Procurar ter uma meta no nosso dia a dia. E por último, a gente tirar pelo menos uma horinha por semana para se dedicar a Jesus. Lógico que todo dia a gente se dedica através da prece, mas durante uma horinha a gente vem numa casa espírita, a gente faz o culto do Evangelho no lar.
Então, a gente procurar dedicar um pouquinho desse nosso tempo, da semana, para Jesus. Então, a gente começa a perceber que a gente está sendo chamado. A gente precisa desacelerar um pouco, observar um pouquinho. Aí eles falam aqui dos profetas, que muitos foram mortos, vieram trazer, naquela época de Jesus, quem veio trazer a mensagem, muitos foram mortos. Por quê? Porque não foram entendidos. Não convinha entender aquele irmão, abrir mão de coisas materiais, entender coisas do Espírito. Um exemplo disso é Jesus. Em todas as épocas da humanidade, sempre teve um irmão que pudesse, dentro de cada religião, que pudesse orientar. Nós nunca ficamos sozinhos. Deus não nos abandona jamais, está sempre colocando alguém. Jesus está no controle do nosso planeta. Então a gente pode ver que uma pessoa que, embora seja de outro segmento religioso, mas que eu admiro demais, que tem trazido algumas coisas muito importantes, principalmente mensagens, é o Papa Francisco. Ele não está orientando os nossos irmãos da Igreja Católica. Dentro do protestantismo também tem irmãos que fazem esse trabalho. Dentro do Espiritismo nós temos o Divaldo, o Raul Teixeira e tantos outros. Então sempre tiveram irmãos que passaram pela humanidade tentando nos chamar. Mas a gente, como nós já dissemos, focado na coisa material, no crescimento material, acabamos esquecendo, recusando esse convite. E hoje a gente é fundamental que a gente aceite esse convite. Por quê? Nosso planeta está em transformação. Muitos estão dizendo, mas está muito violento, está transformando para pior. Não, está se transformando para melhor. Basta a gente refletir no seguinte ponto. Se hoje a gente vê algum crime, um choque, a gente não se sente incomodado, isso, há muito tempo atrás, não incomodava a gente. Por quê? Porque a gente vivia também no meio da barbárie, fazendo também coisas ruins em outras encarnações. Hoje a gente já está tendo uma consciência melhor, é o sinal que a gente já está indo no caminho. E esses irmãos que estão cometendo isso, talvez sejam as últimas encarnações deles por aqui, no nosso planeta. Porque se eles não entrarem no ritmo do planeta, na transformação, que nós estamos indo para o mundo de regeneração, onde ainda vai existir o mal, não é dizer que o mal vai ser extinto, mas vai reduzir bastante, se eles não entrarem, eles vão ter que voltar para o planeta inferior, vão ter que ir para o planeta inferior à Terra. Esses estão recusando os convites, estão recusando o convite. Para a gente ver como é que Deus é bom, é amor, que Ele está estendendo o convite a todos. E é interessante isso, porque eu agora estou fazendo parte de um grupo de educação e eu fui conhecer um projeto que trabalha com crianças na Maré. Trabalha com educação nessa área, ensina idiomas, as crianças. É um projeto interessantíssimo. Mas a mulher coloca tanto amor naquele trabalho, que eu vou dizer um negócio para vocês. Quando eu cheguei lá, eu vi o comportamento daquelas crianças, como aquelas crianças são, eu me surpreendi. Porque eu pensei de ver de uma forma diferente. Mas não. As crianças são carinhosas. As crianças, elas brincam com a gente, estão sempre sorridentes. Eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo, crianças brincando de roda. E a gente não vê mais isso. E assim, eu achei interessante aquilo. Por quê? Porque, de certa forma, nós temos responsabilidade também para auxiliar os nossos irmãos que estão mais atrás. Se a gente não pode auxiliar pessoalmente, a gente pode auxiliar através da prece. Para que eles possam entender esse chamado. Jesus andou no meio de quem?
os irmãos que estavam errados, tentando chamar todos eles. A mesma coisa nós, que já temos um conhecimento, nós podemos chamar esses irmãos também, dando amor. E outro dia teve até uma discussão na faculdade, uma discussão no sentido bom, não é uma discussão, porque o professor falou assim que não acredita que a pessoa possa colocar amor naquilo que ela faz. Eu falei, eu acredito sim. Eu acredito que quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, a gente colhe frutos. E é isso que a gente, às vezes, a gente não percebe isso, mas tudo que a gente tem que fazer é colocar um pouquinho de amor. Quando a gente começa a colocar amor no que a gente faz, é um passo de que a gente já está se aproximando de ser escolhido. Colocar amor no tudo, colocar amor na hora, no ato de comer, na hora que a gente faz a comida, porque a gente emite boas vibrações na comida. Aí eu me lembro que a minha avó, quando ela fazia o feijão dela, era o mais simples possível, mas tinha um sabor todo especial. Por quê? Porque ela fazia com tanto amor, com tanta boa vontade para todo mundo ali, que o sabor, ninguém conseguia fazer o sabor igual. Nem minha mãe, eu falo para minha mãe, essa ela não consegue. É o fluido dela, né? Fluido, que a gente coloca os nossos fluidos, bons fluidos na comida. Em qualquer ato que a gente faça com amor, a gente consegue. Uma prova disso, o doutor Bezerra de Menezes, ele curou muito mais pessoas colocando amor no que ele fazia, do que aquele que vai ali só vai passar o remédio. Jesus é o amor em pessoa que a gente conhece aqui na Terra. Quantas pessoas não foram curadas por ele? Quantas pessoas não começaram a segui-lo por causa disso? Então, às vezes, a gente pensa que não, mas nós somos observados o tempo todo. Tem uma propaganda interessante que uma vez eu tenho até o vídeo guardado em casa, porque eu utilizei isso numa palestra. Uma propaganda interessante porque é de seguro, né? Uma companhia de seguro. Mas é interessante é o seguinte: um garotinho começa a observar os garotos pichando a parede. Ele acha aquilo dali errado, mas ele vai embora. Ele chega na escola, vê os maiores empurrando o menor, o menor cai no chão. O que ele faz? Ele estende a mão para auxiliar aquele garoto. Ele passa por uma porta, vê uma menina pintando, mas acabou a tinta, ele vai lá, sem ela pedir nada para ninguém, ele vai, pega, bota a tinta ali do lado dela. E ele vai fazendo pequenos atos, e as pessoas vão observando. Aí um vê, aí daqui a pouco o outro já está fazendo com o outro. Aí cai os documentos todos de um irmão no ônibus, na hora que a mulher vai entrar, o que ela faz? Ela ajuda a pegar. Aí o que estava dentro do ônibus viu aquilo dali, aí o que ele faz? Ele abre a porta para o outro. Então a gentileza gera gentileza, a gente já escutou isso, mas é verdade. Então quando a gente coloca amor, a gente contagia o que está perto da gente. A mesma coisa, quantas pessoas já não estiveram ao nosso lado, que fizeram isso, que nós não aproveitamos.